Ai, eu adorei o tema de hoje. Hoje envolve marketing de relacionamento, que todo mundo sabe que eu amo. Olha que título lindo eu e o Thiago arrumamos. Marketing no mercado pet, além da estratégia, verdadeira conexão. Thiago, obrigada Obrigado você pelo por convite. trazer esse tema lindo. Deixa eu te apresentar. Gente, o Thiago Baleiro Joaquim é profissional de marketing, é especialista em marketing digital e é fundador da Dipso, a primeira Martech Pet do Brasil. Ai, que lindo. Obrigado. Não é você, Thiago, é o teu negócio. Thiago, se quiser te apresentar, fica bem à vontade, porque a minha primeira pergunta é assim, vamos começar do início, o que é uma Martech, né? A Sim. primeira Martech Pet do Brasil, é um título muito lindo, mas aí você Pomposo, para e né? E aí, o que será Martech? Sim. Bem, primeiro, sou um paulista morando em Curitiba, né? Sou de Guarulhos, nascido e criado. Não sou do mercado pet na origem, né? Sou do mercado educacional, trabalhei muito tempo no mercado educacional e venho pela vida, né? Indo pro lado do marketing, né? Gosto de me comunicar, sempre gostei de trabalhar com esse tipo de... Sou ilustrador, enfim, todo esse tipo de... Sim, por aptidão. Nunca fiz curso, mas gosto de ilustrar. E fui me levando para esse mercado. A vida me trouxe para Curitiba, né? Acabei vindo para Curitiba. Estou aqui há 6 anos. Oportunidades. E aí vim para trabalhar no mercado educacional ainda, mas acabei saindo dessa empresa e a vida me deu a oportunidade de conhecer a Sandra e o Flávio da Drogavet, né? Os fundadores da Drogavet, onde eu entrei para ser coordenador de marketing lá. E fiz uma imersão no mercado pet. Isso foi bem na pandemia. Eu entrei lá faltando 2 semanas pro lockdown na pandemia em Curitiba. Não sabia o que ia te esperar. Não sabia. E aí a gente acabou tendo que reformular tudo que era estratégia de comunicação no mercado. Fui aprender também muito sobre o mercado, bem nesse cenário muito atípico. E a gente fez bons trabalhos, porque a gente teve que fazer uma transformação digital na empresa a forceps, né? Então você tem que fazer isso de uma forma muito rápida. E a gente aprendeu muito sobre comunicação, voltada principalmente para o tutor. E a gente foi se desenvolvendo nisso. A gente fez um case muito legal, né? A gente desenvolveu a primeira campanha publicitária deles e a gente viu que tinha uma oportunidade no mercado. Sim. Então, hoje o foco que a gente dá é muito para estratégia. E aí eu olhei e falei, olha, não vamos abrir mais uma agência, né? Não vou fazer... tem muita agência já de renome dentro do mercado. Então a opção foi justamente abrir uma empresa voltada a marketing para fazer o desenvolvimento da estratégia. Porque o mercado pet hoje, ele cresceu muito rápido, mas precisa de uma estrutura ainda inicial de desenvolvimento de negócio até chegar à parte de comunicação. Então, pensando nisso, a gente viu que também estava eclodindo a questão da Martech, que é o que você perguntou. A Martech, ela é a união de marketing e tecnologia. Então, a ideia da Martech é justamente você trazer tecnologia para aprimorar processos e focar sempre no resultado, né? Todas as estratégias de comunicação, a gente foca no resultado. Mas a gente usa a base tanto de tecnologia para melhorar alguns tipos de serviço, automação de relacionamento, usar, por exemplo, igual eu estava conversando com você, inteligência artificial na parte criativa, mas também na parte de análise de dados, para que você consiga obter o máximo de informação e desenhar a melhor estratégia. Então, a Martech, ela une isso. E a criação e a parte de comunicação é uma consequência desse processo. Né? Antigamente, para quem tinha um pouco mais de contato com publicidade, tinha as edtechs, que eram empresas voltadas à parte de advertising, enfim, mais voltado para tecnologia. Então, Martech é isso, é unir tecnologia com marketing. Né? Então, foi aí que surgiu a Dipso. E a primeira verticalizada para mercado pet. E essa foi... entendendo um pouco o mercado pet ele ainda tem um certo... receio de mais uma agência generalista trabalhando com a comunicação. Então a gente entendeu que quanto mais verticalizado a gente for, a gente consegue especializar o time, né, para você fazer uma redação especializada. Então, principalmente para clientes como a própria Drogavet, que é trabalhar com saúde. Então tem muito termo técnico, tem muita coisa sobre o convívio entre o tutor e o pet, que o redator precisa ter uma profundidade um pouco maior ali, até mesmo a estratégia. Então a nossa ideia de verticalizar foi justamente por isso e também pelo diferencial competitivo que a gente ia ter.
porque junto com o mercado crescendo, a gente vem junto e verticalizado e vem se adaptando às necessidades do mercado conforme ele vai evoluindo. Sim. Então essa foi uma sacada que a gente teve de justamente trazer a verticalização e especializar para esse mercado. E escolher o mercado certo, que é o mercado que explodiu. É um mercado que, por conta da pandemia, é um mercado que Claro. cresce. Hoje ele é o terceiro mercado do mundo, né? Em comparado aos outros. Tu até falou que era o sétimo, né? Na última pesquisa que eu vi da Bimpet, mais ou menos, o mercado ele estava em sexto, sétimo lugar. E por conta da pandemia, é um mercado que cresceu muito e agora ele está protagonizando o terceiro lugar. Fica atrás só dos Estados Unidos e da China, que são os maiores mercados, mas hoje é o terceiro mercado no mundo. Então movimenta muita grana, tem muita oportunidade para todo mundo, né? Ninguém precisa se degladiar. Sim, claro. Então tem muita oportunidade ali. E assim, até você citou a Drogavet, assim, meio en passant, né? Vamos explicar para quem não é de Curitiba ou do Paraná, enfim, a Drogavet já tá enorme, mas Sim. você falou para mim 80 franquias Isso. já, etc. Mas só para quem não tá familiarizado, a Drogavet é uma rede de farmácias de manipulação especificamente Exato. manipulados para pets, né? Exato. E aí, tu conta pro pessoal como é que surgiu, que eu achei bem legal a historinha. Primeiro, o fato Sim. deles serem pioneiros em Sim. manipulação pet, eu não sabia. Exato. E aí, você me falou que eles fazem 20 anos, ano que O vem, ano que vem eles vão né? fazer 20 anos. E daí, eu acho que é uma historinha que merece ser contada, porque Sim. a proprietária viu uma oportunidade Exato, também. Assim como exato. tu viu uma oportunidade Sim. de negócio, ela viu há 20 anos, Exato, né? exato. A Drogavet, como você falou, é uma farmácia de manipulação veterinária, né? E a Sandra Schuster e o Flávio Pigato são os fundadores, né? E a Sandra é farmacêutica e o Flávio é advogado. E eles tinham um cachorro, que era o Pancho, né? E o Pancho tinha várias doenças. Assim como eu também tenho um Bulldog e ele é Sim. alérgico à vida, Sim. né? O Pancho também tinha muita doença ali. E ele... Ah, ele era um bulldog. Não, o Pancho ele era um Cocker Spaniel, se eu não me engano. Tá. Não, é porque tu falou eu também tenho e tal. aí Eu também achei. tenho. Aham. É Tu por também conta tem um da alergia. doentinho. Isso, eu também tenho. Um dodóizinho, entendi. E ajuda a gente a entender todo o mercado. Aham. E eles tinham o Pancho, que é um Cocker Spaniel, e ele tinha vários tipos de problemas de saúde. E, como todo mundo, ia lá e fazia aqueles malabares de colocar comprimido em salsicha, na comida. Só que o cachorro era muito inteligente e começava a descobrir essas traquitanas pra não tomar remédio. Sim. E aí a Sandra teve uma ideia de falar, vamos misturar ali um sazon, alguma coisa nesse tipo ali Botar um tempero. pra dar uma enganada nele pra poder tratar. E eles viram que o cachorro começou nessa questão de se adaptar muito bem ao tratamento e começou a procurar eles na questão de que era um petisco pra ele. Sim. Então eles tiveram a ideia, né, de formar a Drogavet, né, de fazer farmácia de manipulação veterinária, com esse diferencial de criar medicamentos em formas farmacêuticas diferentes. Então hoje eles fazem formas farmacêuticas em biscoito, eles fazem calda, molho, com flavorizante, que ajuda muito o pet. Então ao invés de você enfiar um comprimido na garganta do animal, você consegue fazer esse tipo de tratamento. E eles foram pioneiros, porque não existia farmácia de manipulação humana, mas não existia verticalizada para o mercado pet. Sim. E esse foi o grande diferencial. Menino, tu vê como melhorou nessa relação Sim. homem-animal, porque o meu pai é veterinário. Olha só. Já é aposentado. Meu pai esse ano faz 80 anos, né? E meu pai, na verdade, era especialista em cirurgia de grandes. Mas eu lembro muito do pai ensinar, quando a gente era menor, a você dar o comprimido, né? Então você puxava a boquinha do cachorro assim, enfiava. Aí é que a tua fala me lembrou isso. E aí enfiava até aqui e fechava. Aí o pai dizia, fica segurando. Aí, coitadinho, olha que modo cruel, né? Ou é traumático pro cachorro, é traumático pra você, pro animal. Mas enfim. é o que ele tinha, né? Exato. Aí depois eu lembro do truque de enrolar na carne. Sim. Pegava uma carninha e enrolava. Não dá nada certo, né? Porque o bicho é tão esperto que ele Sim. come a carne e cospe o Exato. comprimido. E daí agora, quando a gente vai em eventos e tal, meu Deus, é um cuidado com o palatável, é um cuidado com a forma, né? Não só com o conteúdo. Exato. É uma coisa, assim, totalmente inadequada a palavra humanizar, mas é uma coisa realmente que você está tratando do filho hoje das pessoas, E né? como eu tava falando, né? Eu entrei no mercado pet justamente na época da pandemia. Ninguém se adaptou a esse momento, né? Então as pessoas ficaram trancadas
trancadas dentro de casa, muitas pessoas moravam sozinhas, então elas começaram a adquirir pet nesse momento. E aí o pet, que antigamente, na minha geração, o pet ficava no quintal. Exato. Aí o pet veio para dentro de casa, com o tutor, né, 100% do tempo olhando para o animal, ele começou a ver, o pet dava aquela espirrada. Então ele já começou a ter essa convivência maior e transmitir muito do comportamento dele de consumo pro pet. Então, eu quero a melhor caminha pro meu pet, eu quero roupinha, eu quero brinquedo, acessório. Então ele começou a transferir Qualidade de vida, né? a qualidade de vida pro pet e o pet virou um membro da família. Sim. Então, por isso que hoje, quando a gente, por exemplo, no caso da Droga Vet, como que você vai fazer um trabalho de comunicação com o tutor simplesmente por uma compra de impulso? Não é. É verdade. É uma conexão com eles. É então, verdade. o pet hoje, ele toma, mesmo não falando, ele é um decisor dentro da família. Dúvida. Né? Então, isso tá atrelado a comportamento. Por isso que o pet, né, o pessoal não entende. Ele fica te observando. Então ele sabe que todo dia você vai pôr um comprimido dentro da comida pra ele ali e ele, certeza. não gostando, ele não aceita. Agora, quando você põe, no caso da Droga Vet, você põe uma calda, um molho em cima da ração, que tem ele um nem flavorizante, ele nem percebe, ele tá sendo tratado de uma forma muito mais amigável, né? Tu vê como essa relação mudou? Até fiz uma anotação aqui, Thiago, enquanto falava. Essa relação mudou para começar pela forma como nós que estamos, eu pelo menos estou minimamente inserida nesse mercado e você imersamente inserida, a gente hoje usa o termo tutor. Sim. E a gente usava dono. Proprietário, né? dono. Proprietário e tal. E a forma correta hoje de se falar é tutor, né? Então, olha quanto se transformou essa relação, né? Por conta até mesmo da conscientização, né? Exatamente. Antes o pessoal tratava o pet mais como um acessório da família, muitas vezes na questão de cão de guarda, né? Mas hoje não, o Só pet utilitário. hoje o pet ele é um membro da família. Sim. E com o tempo ele tá vivendo mais, né? Principalmente com o mercado, e a ideia do mercado hoje é entregar uma qualidade de vida maior para que o pet viva mais tempo, né? Então, e muitas vezes para as famílias o pet ele é o ponto inicial de você construir a família. Então tem muitos casais que primeiro vão ter um cachorro para depois pensar em ter um filho. Tem muito jovem hoje que mora já sozinho e quer ter uma relação por conta dessa questão de ficar muito tempo em casa, prefere ter uma relação com o pet, porque ele não contraria, né? Ele não discute com você, ele dá mais amor, tá sempre te esperando de boa vontade. Então, esse tipo de comportamento muda muito a relação de até mesmo como a gente trata o que antigamente era chamado de dono e proprietário como tutor hoje. Exatamente. É lindo isso aí. E, bom, na tua apresentação da Dipso, né? Você me mandou lá, fora o site, você me mandou a apresentação super linda, por sinal. Obrigado. Aliás, tudo que se bota um cachorro, vamos combinar. É apelativo, não tem como não ficar bonito, né? Ficou linda. Mas me chama muito a atenção, assim, que na capa tava escrito bem-vindos ao mundo do marketing animal. Sim. Aí eu falei, uau, sensacional, mas né, ele fez um jogo duplo ali, o marketing animal e tal. Então, como que é fazer marketing quando você tá lidando ali não só com os tutores, mas também com a vida, né? Que o teu produto, ele interfere totalmente. É quase que, como a gente falou, é um filho, é uma criança ali, faz parte da família. Não é o marketing de bem de consumo, não é o marketing da loucura do varejo, campanha, e promo, e estímulo. Na verdade, tem até ali, eu acho, uma questão ética, né? Muito, muito forte envolvida. Então, fala um pouquinho como é esse marketing animal, assim. Dentro do que a gente conhece de comunicação, né, como você falou, a gente não está vendendo um tênis, né? Então a gente brinca, né? Quando você vai principalmente no mercado veterinário, saúde, que é uma boa parte dos nossos clientes hoje estão voltados à parte de saúde, você não vai no Instagram lá e peraí, deixa eu olhar, olha, tem um veterinário, eu vou procurar, né? Mas na necessidade. Então é uma relação. Então toda a estratégia hoje é pautada no comportamento do tutor e na relação de como ele vai encontrar esse serviço e a necessidade dele. Então, é muito uma questão de conteúdo, como você cria esse vínculo, né? Essa construção de marca hoje. Eu converso muito com profissionais da área e eu falo que a gente está se penalizando pelos 15 segundos da rede social. E a gente não constrói mais um vínculo constante como uma marca, né? As pessoas querem consumir um conteúdo de 15 segundos e só que é você e mais 1 milhão de marcas falando em 15 segundos para as pessoas, né? Então, esse vínculo, principalmente para serviços voltados à saúde ou voltados a uma prestação de serviço onde é um agente de mudança na vida cotidiana do consumidor,
a gente precisa justamente criar esses vínculos em diversas plataformas, né? Então, não só no digital. Então, quando eu falo assim, bem-vindo ao mundo animal, a tua marca ela tem que estar presente toda vez que você tem um contato com o teu pet. Sim. Então, toda vez que você vai ter um contato com o teu pet, você tem que lembrar daquelas marcas que fazem aquele cotidiano e aquela saúde, qualidade de vida ali prevalecer. Sim. Então, como que você faz isso? Entregando conteúdo de valor para o tutor, estando no momento que ele quer te procurar, né? Quando ele quer te procurar, quando ele tá lá naquele momento. Sim, é o momento dele, né? Hoje, por exemplo, já tá saindo notícias que o Meta vai começar a criar contas pagas para que você não seja impactado por publicidade, né? Então, hoje, esse tipo de comportamento já vai diferenciar como você vai se relacionar como marca. Tipo o YouTube, então. Exato, ele vai já liberar isso. Então, essa ganância por estar sempre presente no cotidiano do consumidor vai mudar um pouco. Então, a ideia da gente trazer isso, principalmente do lado sentimental, porque é fácil, como igual você falou, é fácil comunicar no mercado pet. Sim. Porque é só pôr um cachorro fofinho e você comunica. Mas comunicar é só uma que, coisa. comunicar uma coisa, conectar é outra, né? Então, hoje, quando a gente conecta com o tutor, vamos falar assim, entender o cotidiano dele. Então, eu vou te dar um exemplo, como eu falei no começo. Eu tenho um bulldog francês e eu dei sorte a dedo, esse cachorro ele é alérgico à vida. A vida, bateu um vento nele. Ele respira, ele começa a se coçar. Pobrecinho. E eu comecei a entender o meu cotidiano com ele e o que eu precisava para manter uma qualidade de vida com ele. Então, quando a gente consegue entrar neste momento com o tutor ou com o consumidor, é onde ele cria o vínculo com a marca. Porque ele sabe que ela vai atender a necessidade dele de uma forma real e concreta, com qualidade, mas entendendo os momentos dele. Então, essa é a conexão que eu falo quando a gente fala bem-vindo ao mundo animal. E não só para o pet, por exemplo, como eu estava conversando com você antes. O mercado de equinos eclodiu muito, né? Sim. Então, é uma outra vertente, que é uma outra conexão. Um cavalo vive muito mais tempo do que um cachorro, por exemplo. Claro. Então, as marcas precisam estar conectadas a esse tipo de vínculo e relacionamento, não só no primeiro impacto que a gente conversa, né? Então, sabe que eu fui pegar o celular para nos ajudar nessa fala, porque tem algo muito rico aí que você falou, que é a definição de pet. Sim. Tudo bem, cavalo não é um pet, eu sei, mas é também um animal tá se transformando o de conceito. estimação, como tá se transformando. fala, né? E enfim, pelo valor emocional desses bichos e, bom, eu sou apaixonada por cavalos. Mas eu peguei aqui uma pesquisa da Opinion Box de setembro desse ano, é bem novinha. O pessoal aí, gente, é gratuito, você pode baixar o infográfico Pets no site da Opinion Box. Você deixa lá teu e-mail, teu nome, você baixa. Ele é bem interessante porque... voltando então para a minha linha de raciocínio, ele fala nessa pesquisa que 75% dos pets nos pesquisados brasileiros são cachorro, né? 75% dos pets é cachorro, 35% é gatos, 9% são aves, 4% peixes, deve ser o Betinha lá, e 2% é tartaruga ou jabuti. Só que daí, quando isso aqui não é dado da Bimpet, não, tá? É só uma pesquisa da Opinion Box. Quando você fala em pet, você também está falando de animais exóticos, muitas vezes, né? Então, até tem um cara que vale a pena quem está interessado nesse mercado seguir, que é o Luiz Guaraná. Ele é bombado lá no Instagram. Por quê? Porque ele se especializou, ele é veterinário, e ele se especializou nos pets não convencionais, que eles chamam, né? Então, ele já mostrou tratar de, sei lá, acho que é grilo ou gafanhoto, não sei o nome certo. Mas desde os bem exóticos até os pouco comuns, né? Então, essa relação com os animais, ela também transcende o gato e o cachorro. Exato. E a gente tem que entender o tamanho desse mercado também. Exato. Eu tenho um cliente que ele é um hospital veterinário de Taubaté, o Hospital Vita, e ele é especializado em silvestres. Então, ele vai lá, ele tem um centro de internação onde você vai chegar lá, tem uma jiboia internada e ele tá tratando. Então, é o que você falou, essas particularidades existem. E às vezes a gente fala pet, claro, a grande massa ainda é cachorro e gato. 75%. Mas ainda tem pessoas que têm animais não convencionais, pets não convencionais, né? Que também é uma coisa, vamos trazer isso para a parte de marketing. A Drogavet também atende, vou dar um exemplo deles, eles atendem. Então, você tem que posicionar a marca
marca justamente para conectar com esse tipo de público também, Não, né? essa palavra conectar, eu acho que foi a que eu mais gostei, assim, do nosso título, que é verdadeira conexão. Exato. Né? Porque, assim, provavelmente você também, porque você é especialista em digital, mas as pessoas que conhecem meu trabalho me associam muito ao marketing digital. Mas, na verdade, é porque é o que explodiu, Sim. né? Há uns anos, e eu trabalho com isso há muito tempo, etc. Mas, assim, o meu coração pulsa por marketing de relacionamento, sabe? E então o mercado pet por si, ele me interessa e me emociona por essa relação, Sim. né? E até é importante a gente falar que antes da gravação aqui a gente teve uma super conversa e uma das coisas que a gente estava falando é que até preciso citar, né, que eu aprendi isso com o professor Augusto Gameiro, que é coordenador lá do MBA PET da FMVZ USP. É o primeiro MBA em mercado pet, sabia? Olha só. Eles também identificaram essa oportunidade. E sabe o que eles fizeram? Um curso USP 100% online. Olha só. Então, justamente porque eles entenderam que muita gente abriu, por exemplo, clínicas para atender esse mercado, mas muitas vezes veterinários não têm noção de gestão, não têm noção de marketing, né? Ou às vezes o cara é um administrador, nem é um veterinário, mas abre ali uma loja, sei lá, de uma conveniência para pet, ou a farmacêutica, como você citou. Então, a ideia é um MBA, ou seja, é um curso focado para gestão. Legal. E a aula do professor Gameiro foi linda, porque ele fez toda uma linha do tempo da relação do homem com pets, da onde que isso vem, desde a história da humanidade, né? E daí ele chega em uma das linhas, assim, que a gente comentou antes da gravação, uma das linhas de pensamento de que hoje o ser humano tá um pouco avesso ao convívio com outros seres humanos. É quase como uma fobia de pessoas com pessoas. Exato. E então é muito mais fácil você se relacionar com a obediência do cão, com a não contrariedade daquele bichinho que você tem, que você cuida, que só te dá amor, do que com outro ser humano, né? Hoje marketing é tudo relacionado a comportamento, né? Então, como a gente fala, se você não tá conectado a esse comportamento, entender pessoas, conversar com pessoas, fica muito difícil de como você vai se comunicar com elas. E ainda mais nesse período, mais uma vez, pós-pandemia, né? Não tem como, né? Existe o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia. Sim. E nesse cárcere que a gente teve durante todo esse tempo, as pessoas ficaram mais introspectivas. Sim. E aí, muitas vezes, o pet, ele foi... Uma, para facilitar esse convívio. Outra, para ser um suporte psicológico para as pessoas. Ele virou um apoio psicológico para as pessoas. Né? Tanto que eu converso com o meu cachorro. Ele é meu maior psicólogo, assim. E eu converso bastante com ele. E tem estudos que quanto eles ajudam na depressão, por exemplo. Né? Então, isso mudou, né? Como eu falei, o pet veio para dentro de casa. Então, essa mudança de comportamento vai definir muito como que as pessoas vão se relacionar, não só com o pet, mas sim com o consumo relacionado a esse mercado. Então, hoje, a gente tem pessoas mais introspectivas, preferem ter mais o pet, e aí você começa a ter um individualismo maior, e muitas vezes você precisa o quê? Personalizar o seu produto ao ponto de identificar essa individualidade para conseguir vender para esse cliente. Então, tem muita gente, por exemplo, né? Vamos citar uma marca que é legal, que é a Z-Dog. Qual que foi o diferencial dela? O diferencial dela foi criar um lifestyle para pet. Exatamente. Então, você tem uma coleira ali que o pet tá com o desenho do Super Mario. Então, o pet, ele não sabe quem é o Mario. Exatamente. Né? Quem consome isso é o tutor. A mesma coisa quando ele vai comprar uma ração sabor salmão. E o pet as fantasias de Halloween pro tutor se divertir. O pet, ele não sabe o que é salmão. Ele não sabe. Quem sabe é o tutor. Então, essa forma de lidar com esse tipo de comportamento do cliente é importante, né? E isso vai perdurar durante muito tempo. O mercado vai evoluir muito nisso, né? A personalização. E um outro ponto importante que você citou, que é o diferencial principalmente da Dipso, é a questão da gente... A comunicação é uma consequência do nosso trabalho. Isso. O mercado hoje, ele, principalmente por crescer, como eu falei, em 2, 3 anos, ele saiu de 7º lugar e foi para 3º lugar.
Então, ele não teve uma estrutura ainda, um embasamento, como outros mercados, como varejo, outros mercados que já estão há mais tempo, nessa questão estrutural. Cresceu muito rápido. Cresceu muito rápido. Então, como ele cresceu muito rápido, ele ia... eu tenho que comunicar, eu tenho que fazer marketing. Então, só que como que eu vou fazer isso? Então, a gente entendeu essa necessidade do nosso cliente e a Dipso hoje, ela foca muito na questão da preparação, do planejamento, da estratégia e como estruturar. Então, muitas vezes eu discuto com o meu cliente fluxo de caixa. É mais uma gestão do negócio. Exato, com foco no resultado. Porque antes da gente simplesmente... Qual que vai ser a peça? Se eu vou colocar um bulldog, se eu vou colocar um labrador? Sim. Quem eu quero atingir? A comunicação é uma ponta do teu trabalho, né? Então, a gente desenha, a gente conversa. Eu sempre brinco com os meus clientes que eu falo, se você quer marketing, você tem que gostar de administrar. Sim, porque você tem que desenhar budget, você tem que fazer toda essa estrutura. Então, o nosso diferencial é justamente ajudar os nossos clientes a desenhar essa estratégia e a comunicação, naturalmente, ela vai ser assertiva porque você se preparou bem para isso. Sim. Né? E, enfim, dentro desse desenho todo, do cenário do mercado pet, então a gente fala, por exemplo, cresceu muito rápido. Mas aonde está distribuído esse crescimento? Então, por exemplo, 80% do mercado está em pet food. Exatamente. Está em alimentação. Alimentação, ou seja, traduzindo, venda de ração. Venda de ração, né? Então, hoje é 80%. Cerca de 12%, mais ou menos, ali, está dedicado a pet vet, que é a parte de saúde. Pet care está ali por volta dos 5, 6% ali dentro daquela... É onde entraria os brinquedinhos. Entra brinquedo, entra banho e tosa, enfim, tem toda essa distribuição. Então, quando os profissionais, o mercado recebeu muito o olhar do mundo, então todo mundo quer entrar, então eu vou abrir um pet shop, eu vou abrir um hospital veterinário, mas muitas vezes ele não entende que ele não vai distribuir em cima dos 100%, ele vai trabalhar naquele nicho menor. Claro. Então, trazendo essa visão, a gente desenhando a estratégia para o cliente, a gente explica, é nesse cenário que você vai atuar. Sim. E como que você se diferencia num mercado que está crescendo muito rápido, onde está tendo uma concorrência muito grande, sem você canibalizar pelo preço. Exatamente. Então, por isso que hoje a gente foca muito na estratégia com ele, no beabá, de desenhar para ele o objetivo. Aí eles têm essa vantagem, né? Os que procuram ou a capacitação ou a assessoria, ou de preferência as duas coisas. Como é um mercado que não está ainda muito maduro, né? No sentido... não mercadológico, mas o sentido de preparo, de gestão mesmo. Quem fizer um arroz com feijão bem feito já tá no lucro, né? Como já tá saindo na frente. Exato. Eu tenho um outro cliente que ele é justamente como se fosse um terceiro setor para o mercado veterinário, que é a Vet Family. É um grupo internacional, veio da Dinamarca, eles já estão espalhados pela Europa, e eles viram a oportunidade da crescente do mercado aqui no Brasil e eles vieram para cá. Justamente para amadurecer o mercado veterinário nesses pontos em ganhar força de negociação junto com a indústria, entregar amadurecimento estratégico, administrativo, capacitação, né, e outros serviços que o veterinário hoje precisa ter para se desenvolver, porque hoje uma das faculdades que mais tem saídas de profissionais hoje é a veterinária, tem muito veterinário saindo, né? Então o mercado já vai começar a ter uma certa estabilização e vai começar a ficar quem está mais preparado, que é o que você falou, quem agora tá fazendo arroz com feijão depura, né? vai isso evoluir muito mais. Já é a depuração do mercado. Exato. Tem duas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, eu tinha falado, né, sobre 75% serem cães nos pets, mas uma coisa também que eu aprendi estudando, enfim, esse mercado, é que o número de gatos está crescendo mais rápido. Exato, né? Então, só para deixar que porque senão todo mundo fica com a cabeça, isso é cachorro. Não, tem mais cachorro atualmente, mas o número de gatos cresce de forma mais acelerada. Exato. Sim, hoje o crescimento é maior de gatos do que de cachorro, né? Eu acho que comparado ao ano passado, gatos acho que cresceu de 5% a 6%, se eu não me engano. E aí, é até um ponto importante. Por que é legal da estratégia? Quando a gente vai comunicar, a gente também tem que entender o que está acontecendo no cenário. Exatamente. E quando a gente foi fazer a primeira campanha publicitária da Drogavet, que foi A Gente Tem de Seu Pet, o protagonista era o Tobias, que era um gato.
Justamente por isso, porque muitas vezes o tutor de gato ele é negligenciado na comunicação. Exatamente, na né? comunicação normalmente a gente vê cachorro. Então, porque a gente tá acostumado com, né, o filme Marley e Eu, é um labrador. Sim. Aí você tá sempre acostumado É o com o cachorro. estereótipo. E o cachorro é o melhor amigo do. Só que hoje, principalmente na população mais jovem, e é um dado bem legal, eles estão procurando mais o gato, por 2 pontos. Primeiro, porque o gato ele é mais independente do que o cachorro. Então, o tratar do gato é mais simplificado nesse caso. Certo. Segundo ponto, quem tem gato normalmente não tem só um, tem mais de um ou mais de um gato ou tem mais de um pet. Sim. Então, em questão de mercado, se você focar também neste público, tem um potencial de venda muito maior. Sim. Né? Então, entender isso é importante. Exatamente. Eu até estava vendo aqui, eu adorei esse infográfico aqui, mas ele traz bem isso, ó, que você está falando. As top 5 marcas de ração, etc. O pessoal tem que baixar. E aqui traz uma outra questão, gente, que eu quero que vocês pesquisem depois, só para a gente não deixar de falar, que é a questão do direito animal. Exato. Né? Então, a gente tem que, como eu já falei aqui muito rapidamente da ética no marketing, mas é dupla ética aí no teu trabalho, né? Exato. Que é a questão mercadológica, então ter a ética ali no estímulo e etc., no tom, mas também na questão que há uma legislação, né? Então, existe lá o direito animal e você vê aqui nessa pesquisa especificamente, 48% dos respondentes falam que são contra a compra de animais de estimação, né? E olha que legal, 44% já deixaram de frequentar ou de ir para algum lugar por não aceitar animais. Isso eu gosto aí de falar com você que é empresário, né? Gente, até onde você consegue ser pet friendly, né? Começar a olhar isso daí. Claro que a gente tem restrição em áreas de alimentação, etc, né? Vamos sempre respeitar a legislação. Mas, de fato, cada vez mais as pessoas estão optando por lugares que acolham e que seu pet possa ir junto. Né? Eu tenho um pug... E às vezes eu penso, eu queria ir em tal lugar, por exemplo, num sábado ou num domingo, que são os dias que eu posso ficar mais com o meu pet. E aí eu penso, será que eu posso entrar com ele lá? Isso é um fator de decisão de você ir ou não consumir em algum lugar, ou não no lugar, né? Olha, 81% se consideram mais felizes por terem um pet, brasileiros. 70% consideram seu pet como filho. Exato. Né? Então, isso tem tudo a ver com o que você estava falando. Agora, daqui a um tempo, já está começando, algumas pessoas preferem ser tratadas como pai de pet. Exato. Por exemplo, aplicativo de relacionamento tá lá assim, você tem filhos ou você é pai de pet? Já tem aplicativos que já estão se atualizando dessa forma. Você tem filhos, sim, humanos ou... Exato. Então, esse tipo de ponto que você levantou é importante até porque existe o mercado pet e existe empresas que são pet friendly. Que não são do mercado. Que não são do mercado. Que é uma outra oportunidade que a gente tenta conversar com outros empresários de outros segmentos. Assim, a Dipso poderia desenvolver estratégia para uma empresa que não é do segmento pet, mas que é um ponto para atuar no mercado pet? Sim, vou dar um exemplo. A gente tem um projeto com a Cine System. Eles têm uma sessão de cinema onde você pode ir com pet. Claro. Que é a Cine Pets. Sim. Então... Não é uma empresa do mercado pet, é uma empresa do entretenimento, mas tem um serviço, um produto pet friendly. E você dá acessibilidade. Você traz isso. E aí volta para a questão que você falou lá no início, do pet ser um fator influenciador ou até decisor no consumo. Exato. Né? E essa é a jornada que a gente tem que olhar. Exatamente. Daí vamos para o básico, quer dizer, para quem está nos assistindo, conhecer tua persona. Se a tua persona... na sua maioria tem pet, você vai ter que olhar para isso, né? Sim. Eu fiz uma consultoria para uma cafeteria, bar, enfim, lá de Porto Alegre, e eles se posicionam como pet friendly, mas aí eu coloco assim, uma coisa é a marca querer ser e se posicionar, e outra coisa é ser de verdade. Exato. Né? Então lá é o Vírgula Café e Bar, deixa eu dar um merchan para eles aqui, é um negócio muito bonito, o deles, do Jonathan. E, cara, ele é pet friendly de verdade, entendeu? Então, não é só, pode entrar com o cachorro. Não, ele tem as caminhas, ele tem as cobertinhas, você não precisa levar nada. Sim. Por quê? Porque ele entendeu que as pessoas que vão lá num domingo
À tarde, são famílias e são jovens, porque o Vírgula tem toda uma pegada descolada, assim. Tá? E daí você não precisa se preocupar em levar nada pro teu Sim. pet. Ele tem lá os potinhos com água, com ração, etc. Tem a mantinha, porque em Porto Alegre é frio. Sim. Nossa, é sensacional. Então, também deixar aqui, né, esse recado, que esse mercado também já está num nível de maturidade que Sim. não aceita mais post em rede social falando somos pet friendly. Exato. E achar que é acolhedor. O que você de fato tem ou faz para Exato. ser pet friendly, né? Exato, é isso. Você tocou num ponto muito importante, que é o que eu mais discuto hoje com os meus clientes, a rede social, ela perverte muito o que a gente coloca como comunicação. Então, eu sou pet friendly. Então, acha que colocar um post naturalmente já torna a empresa pet friendly. E não é isso. Na verdade, é a essência do que você está entregando. Então, como eu falei, a Cinesystem é pet friendly, porque ela tem um produto voltado a atender uma demanda de público que tem pet. Então eles fazem encontros e tudo mais. Exatamente. E isso, aí sim você externa isso para a rede social, né? Então esse é um ponto que hoje até convido os empresários de outros setores a olhar o mercado pet como uma oportunidade de desenvolver mais um ponto de captação. Exatamente. De atender uma demanda ali, né? Então você tem hoje... Todo mundo hoje com pet vai precisar, por exemplo, de hotelaria. Tem hotéis que, por incrível que pareça, ainda não aceito pet. Exato. E restringe uma família de ir naquela localização por conta de não prestar esse serviço. Precisa ser todos pet friendly? Não, como você falou, existem as restrições locais que realmente não encaixam. Mas você entender essa demanda é oportunidade de mercado. Com certeza. Né? Então isso ajuda bastante, como esse café que você citou. Então é um também diferencial. Eu atendi bom tempo hotelaria e também tem a questão dos hotéis aceitarem cães e gatos, mas aí você vai ver a vida real e é muito limitado. Sim. Aceita, mas não gosta. Exato. O que tem para o cachorro? Mal tem uma caminha no quarto se você pedir. Então, assim, eu acho que a gente que é profissional de marketing sério, né? Deixar esse recado que as pessoas acham que o marketing é comunicar algo fake, né? Devem te associar às vezes a isso. Eu ainda fico chateada. Somos dois. As pessoas, ele é marqueteiro. E associa isso de uma forma negativa. Mas eu entendo, muitas vezes as pessoas acham que precisam encantar. E antigamente a publicidade foi construída dessa forma, de ter a sacada, a grande ideia e tal. Só que hoje as pessoas esqueceram que a comunicação ela não é mais passiva. Exato. A pessoa hoje a rede social é uma janela para o teu negócio 24 horas aberta. Exato. Então não adianta você achar que aquilo que você está comunicando é a verdade absoluta para o cliente. O consumidor tem voz, né, ele vai te devolver isso. E ele vai verificar. Como, por exemplo, a gente está conversando aqui, você está com um aparelho, um celular na mão, olhando uma pesquisa. Então, se eu falar um número equivocado, você já, peraí, esse número não bate com essa pesquisa. Não é pra isso. Não, mas isso é normal. Não, mas isso é o ideal. Eu tô brincando. Você empodera a sua audiência a conversar com você. Então, por isso que às vezes eu vejo, tem muita empresa mesmo que fala, eu preciso fazer o post no Instagram. Tem empresas que podem fechar o Instagram hoje que o cliente depende de uma ligação. Exato. De ter um relacionamento, principalmente em prestação de serviço. Sim, como você falou, você é um entusiasta do relacionamento. A gente vive isso, que nós somos prestadores de serviço. Exato. E aí o cara ele se preocupa muito em fazer... Misericórdia. Corta. Muitas vezes, né, como a gente estava conversando, o empresário se preocupa no post. Exato. Só que ele fala assim, mas eu não tô vendendo. Mas ele não lembra do cliente que ele atendeu a semana passada. Ele não pergunta se o cliente precisa de mais uma venda, de mais um produto. Eu sempre brinco que a máxima não é vender a primeira vez, é vender a terceira vez. Sim. Isso é vender. Sim. Você vender a primeira vez é fácil. Você consegue, pelo impulso ali, fazer a pessoa comprar. Mas e a terceira vez? Sim. Fidelizar a cliente. Que é onde está o lucro. Onde está realmente o lucro. E a inteligência de marketing que eu sempre trouxe para as pessoas não é você ter um budget enorme, mas é você manter a tua base de clientes o mais tempo possível com você, que é o tempo de vida dele, o lifetime value, que você fala.
né? Exato. E Então, você falou antes de começar que 48% desse mercado é de pequenas empresas, né? exato, Que exato. aí a gente até falou, tudo a ver com o perfil de empresas no Brasil, a maior parte. Até Sim. aqui é 48, é menor parte, mas enfim, no Brasil em geral, a maior parte é de pequenas empresas. Uhum. Então, acredito que ainda há muito nesse cenário a se amadurecer em Sim. termos de uso de dados, por Informação. exemplo. Exato. BI, né? Que eu não queria usar termos muito técnicos muito aqui técnicos. para o pessoal, mas que é o Business Intelligence, ou Exato. seja, análise de dados para... Então, hoje, quando a gente tem um período de imersão dentro do cliente, muitos têm ansiedade de eu quero resultado imediato, mas a gente fala assim, olha, primeiro a gente tem que entender o teu negócio e saber o que está acontecendo, porque muitas vezes eles, como você falou, dados, hoje, né, por que Martech de novo? Eles não têm. Se você não tem dado, você não sabe para quem, porque não é só comunicar, é para quem comunicar e como comunicar. Exatamente. Né? Então, a gente vai minerar dados lá, olhar dados e o banco de dados de 90% das empresas chama Excel. Né? É uma planilha e muitas vezes é um caderninho anotado. Sim. Né? Então a gente vai minerar o dado para entender como comunicar para esse cliente. E 90%, eu vou falar isso com toda a convicção. Não tem. Eles não têm o dado e muitas vezes ele não entende o cliente. Então ele tem uma percepção que o cliente dele, por conta do boom da rede social, o cliente dele está no Instagram. Mas muitas vezes o cliente é um cliente que passa e o posicionamento, a posição que ele está na cidade vale muito mais. Então vou dar um exemplo. Tem cidades menores e aí as pessoas ficam muito, mas aqui na minha cidade é complicado fazer marketing. Não, tem cidade que você vai ter que fazer o quê? Rádio. Carro de som. Carro de som. Você vai ter que fazer outdoor. Concordo. Então, é por isso que às vezes quando a gente vai falar de marketing, eu falo para as pessoas, tira isso da cabeça, marketing digital e marketing offline. A estratégia não é seguir a trend, pelo amor de Deus. Não. A gente até falou de TikTok antes de começar, né? Sim. Por favor, nós estrategistas de marketing vamos dizer para sempre. Não é falar tudo para todo mundo. Exato. É o que fomentar e para quem. Exato. Eu vou estimular a venda do que para quem. Não adianta estimular a venda para você de um troço que não serve para bulldog, sei lá. Sim, só. exato. Mas se eu sei, o que eu quero dizer é, se eu sei que você tem um bulldog, eu vou ser muito mais assertiva. Né? E ser bem pragmático. Quando você conhece o teu cliente, você conhece a tua base, você agrega valor ao teu produto. Sim. Agregar o valor ao teu produto, você foge da guerra do preço. E a comunicação deixa de ser ruído e Exato. passa a ser serviço. Exato. Porque quando me oferecem no WhatsApp alguma coisa que me interessa de fato, Sim. né? Sabem quem eu sou, que eu consumo meu perfil. Para mim aquilo vira um serviço, uma comodidade, uma conveniência, Sim. porque ninguém tem tempo de nada, eu não consegui ir atrás do troço, o troço veio até mim, que maravilha, é um serviço. Agora, quando eu recebo uns negócios no meu, eu faço questão de denunciar. Eu odeio spam. E aí, às vezes eu fico com pena, depende do meu dia, assim, depende dos hormônios. Tem dia que eu fico com pena, eu falei, coitado, ele precisa vender. Mas tem dia que eu penso, isso não é o jeito, entendeu? Exato, Aí eu vou lá e denuncio, bloqueio. O que acontece? Antigamente a gente tinha a televisão e o rádio. Era limitada a comunicação. Claro. O meio, hoje o celular, a rede social, na visão da maioria dos empresários, eles acham que isso é a televisão, acesso à televisão mais barata. Exatamente. Então eu vou poluir de comunicação e eu tenho que estar lá e eu quero 300 posts na rede social e eu quero isso, tal. Só que muitas vezes o cliente dele não tem tempo de olhar. Vou te dar um exemplo. Antigamente eu trabalhava num grupo educacional. Você pega a raiva da marca. E o que acontece? Eles tinham um polo EAD numa região no extremo norte do país, que para o aluno chegar no polo, ele te levava 1 hora de catamarã. Como que você impacta um curso EAD para uma pessoa que vai ter internet quando ele já está dentro do polo? Sim, não você faz adesiva o catamarã. Aham. Então, não adianta você ficar lá. Adianta. Então, às vezes as pessoas perdem a oportunidade. Tem muitos veículos, né, tradicionais perdendo força, não pela falta de resultado, mas porque as pessoas não têm a percepção do valor agregado a isso. Sim. Né? Então, eu vejo, por exemplo, mobiliário urbano. Muitas vezes as pessoas negligenciam o mobiliário urbano. Sim. Vamos dar um exemplo. Curitiba é muito bem planejada. Sim. Então, o mobiliário urbano é bem destacado. Aqui é. E ele não é tão explorado quanto deveria ser. Concordo. Né? Então, muitas vezes também não é acessível financeiramente. Então, às vezes eu vejo as pessoas com essa... tudo tem que ser na rede social. Exatamente. Então, quando a gente fala de estratégia, qual que é o pool de canais que a gente pode trabalhar da forma mais assertiva? E aí, voltando à parte de análise de dados, muitas vezes a gente identifica que vale mais você contratar um atendente,
fazendo ligação, Claro. criando um relacionamento, do que necessariamente você gastar R$ 1.000 no Google, R$ 1.000 no Instagram. É importante? É, mas é complementar ao A trabalho. maioria das mídias elas não conflitam, elas Não, complementam, né? exato. Bom, aí você até me ajudou, porque aqui nós somos comunicação integrada. Então, o que Legal. que a gente fala, né? Uhum. Que a gente tem que montar a comunicação de acordo com o objetivo. Sim. Aí tem uma estratégia e eu escolho os canais. Exato. O que há muitas vezes no mercado em geral é uma total inversão Sim. disso. As pessoas escolhem primeiro o canal, Isso. aí vai sem estratégia porque ela nem sabe qual é o objetivo. O objetivo é vender mais. Aí eu sempre falo, pessoas, vender mais não é um objetivo. Isso é o mínimo que É o se mínimo, espera, exato. né? Uhum. E, bom, deixa eu pegar um outro assunto que eu anotei aqui, Uhum. que é de produtos inovadores. Eu queria saber se tu tem alguma curiosidade ou coisas que você esteja vendo. Eu lembro há uns anos atrás, acho que 2017, 2018, foi a primeira vez que eu atendi mercado pet. Eu atendi uma rede de pet shops. Era Exal Pet, do grupo Exal, né? Legal. Mas isso é 2018, se eu não me engano. E naquela época, eu achei surreal os carrinhos de bebê para cachorro. Sim. Que era novidade, eles ainda estavam importando. E eu, gente, o que que é isso? É um carrinho real oficial, De né? bebê. De bebê. É capaz de eu estar passando no shopping, olhar para dentro e achar que era No uma parque, criança. hoje você vê uma pessoa com todo um outfit de corrida e um cachorro num carrinho, Aí agora eu já, né? Mas eu lembro que naquela época as mochilas com visor era novidade. Então algumas coisas me chamaram a atenção. Você tem visto algumas coisas assim, seja de produto ou serviço, que você pudesse contar que... Eu sou um aficionado por olhar tudo ao mesmo tempo, a gente sempre consome muita coisa. Uma das coisas que eu tô olhando com muito mais atenção são instalações dentro de pequenos ambientes, apartamento, principalmente para felino, né? Porque o felino ele precisa, né, de arranhador, ele precisa de estruturas para ele conseguir escalar, enfim, por todo esse drive que ele tem. E só que de uma forma que fique harmônica com a arquitetura do ambiente. Então tem algumas empresas, porque tem né? uns troços feios pra caramba. Exato. Então tem algumas empresas, né? Empresas até mesmo do Sul aqui, que já está desenvolvendo e praticamente uma toque-stock de instalações para felinos dentro de ambientes menores ou ambientes com uma arquitetura mais sofisticada que você consiga harmonizar isso com o ambiente. Um ambiente planejado, para esse pet. morador. Né? Assim como também instalações autônomas para pet. Então, onde, por exemplo, tem pet hoje que ele precisa, todo pet, cachorro, precisa passear. Sim. Ele tem que ter passeio. Sim. Mas muitas vezes o tutor não consegue passear e às vezes o cachorro acaba fazendo as necessidades dentro de um apartamento. E hoje está todo mundo morando em apartamento. Claro. Então já está existindo soluções para automatizar essa limpeza. Então você cria um ambiente na varanda do teu apartamento onde você consegue ter essa automação e um convívio melhor com o pet nessas questões, onde o pet tem uma independência um pouco maior. Dosagem de alimentação, de água filtrada, sistema de esgoto. Aqueles comedouros autônomos é bacana, Exato, né? Exato. Isso falando em questão, vamos colocar em produto. Um pouco de pet food que eu também estou olhando é a questão da alimentação natural, que está surgindo muito forte, né? Então, alimentação natural, mas ela abre uma outra vertente que precisa de suplementação. Né? Então, as pessoas acham que a alimentação natural supre todas as necessidades do pet, mas não. O cão precisa de muita proteína. Exato, né? E aí de vitamina, tal, que hoje a ração... Por que a ração ainda é o principal ponto? Porque ela supre essas necessidades, mas hoje com a alimentação natural você também vem com a suplementação. Então tá vindo também essa onda mais nessa questão. Em prestação de serviço, a gente vê um avanço na questão de saúde, né? E tanto na parte de diagnóstico, hoje, né, é um mercado muito grande, mas ele é muito imediatista na necessidade. Ele ainda não trabalha com prevenção, né? Tanto que boa parte dos nossos clientes a gente tenta desenvolver prevenção. Claro. Por quê? Prevenir é economizar. Claro. Né? Então, na questão de prevenção, inteligência artificial que consiga, né, através de alguns equipamentos que você põe no cachorro, coleiras, por exemplo, que identifica algum tipo de anomalia no sistema do cachorro, seja... Legal. E aí você consegue, por aplicativo, identificar isso. Na parte de diagnóstico, mais na questão de exames, inteligência artificial para fazer leituras e diagnósticos mais rápidos de exames de imagem. Então...
hoje a tecnologia está evoluindo muito esse mercado, Sim. né? Isso eu tô falando coisas pequenas, assim, que isso já está no mercado. Que já é realidade. Já é realidade. Claro. Mas é um potencial muito grande que você tem dentro desse mercado. Porque às vezes as pessoas acham que é só saúde, clínica veterinária, hospital, comida e banho. Não. Sim. Dentro de banho, por exemplo, hoje você tem toda uma gama. A estética, né? A gente tem empresas, por exemplo, a Doc G, que você tem uma estética ali, você tem shampoo, você tem perfume, você tem toda uma gama, né, voltado ao pet. Eu lembrei agora que eu atendi acho que pode chamar de perfumaria, ou, enfim, era cosmética animal, né, lá de Mato Grosso. E ela tinha toda a linha de shampoo, condicionador, creme para cabelo, máscara para tudo, e perfume mesmo para pet. E daí eu fui descobrir, naquela época, que existiam os groomers, que é algo que muita gente que está nos vendo não sabe. Exato. Né? Então, por que eu descobri? Porque os influencers, né, para marketing digital, marketing de influência, para aquele segmento eram os groomers. Aí que eu fui entender a importância deles. Então, se você não está entendendo aí, que dá um Google, né, que são os high top cabeleireiros dos pets, né? Sim, e se você vai emergir nisso daí, é o mercado do mercado, mas que já é gigante, um potencial enorme. E daí dos perfumes não alérgicos e papapá. Tem muitas vertentes dentro desse mercado. Então, por exemplo, eu participei, tem clientes meus que estavam na Pet South no agosto, setembro, e tem campeonato groomer lá. Então, é um mercado muito forte, né? Como você falou, ele ainda é muito nichado e poucas pessoas conhecem, mas tem uma gama de serviços que você pode trabalhar ali. É como eu falei, dentro do que estava de registro, se eu não me engano, salvo engano, tem mais de 200 mil empresas, CNPJs abertos no mercado pet. Ah, legal. É muita oportunidade. Sim. É muita oportunidade. Você tem uma agência, eu tenho uma agência. Sim. Não tem como a gente querer abraçar tudo isso. Claro. Isso eu tô falando ainda muito no mercado pet. Claro. A gente também a gente se posiciona para atender o mercado para equinos, mais pro lado do agro. Então, é um outro mercado. Tem leilão, tem criação, tem toda a parte de care para cavalo quando vai fazer exposição. Então, tem shampoo específico, tem animal atleta. Sim. Então, para você ter uma ideia, tem um universo que a gente está entrando agora, que é a questão da cavalgada, que é como se fosse um lazer ali com o animal. Tem pessoas que fazem cavalgadas no exterior e existe todo um trabalho de translado do animal até, por exemplo, eu quero cavalgar na Itália. É o passeio de Harley a cavalo. Exato! E tem um potencial gigante disso. Tem, por exemplo, o Paraná tem grandes criações de raças de animais e a gente faz um paralelo que o cavalo, pro amante do cavalo, é a mesma coisa do carro. Quando a gente comunica, é meio um paralelo, porque o cara que tem a raça, por exemplo, do manga larga machador, ele gosta de manga larga, e você tem que ser especialista. É a Harley mesmo, amam, né? Exato. Então, tem um pouco isso nos bois também, né? Nelore, tem todo um potencial nisso. E é o que eu falei, tem oportunidade. O mercado está aí. Acredito que a gente pode desenvolver soluções, principalmente na tecnologia, para automatizar alguns processos básicos, que é o que a Martech faz hoje, né? Então, automatizar processo de comunicação com o cliente, para reduzir custo, porque muitas vezes, qual que é a maior dificuldade do empresário? Vamos falar do pequeno e médio empresário. Ele não tem um budget muito grande para fazer tudo aquilo, vai sangrar um pouco a operação dele. Então, a inteligência de um marketing assertivo e econômico para ele é importante. Só que ele tem que entender que isso é uma estratégia a longo prazo, é uma construção, né? Então, tem todo esse desenho e trazer essa realidade. Isso também para mercados que estão eclodindo agora, como o mercado de equino. Relacionamento não é só atrair, né? Exato. Gente, você atrai, aí você tem que... exato. É o vender a terceira vez. Exato. Né? Quem não gosta de ser atendido num restaurante pelo nome? Sim, sem dúvida. Então, menina, você tá aqui de novo, que legal. O de sempre. O de sempre é aquela frase, às vezes a gente... eu quero a sacadinha do mas aquele o de sempre já mostra a personalização do atendimento. Sim, você não é mais um, né? E o nosso desafio é exatamente esse na comunicação, nesse mercado. Você não é mais um dentro de uma população de quase 150 milhões de pets, né?
Então você fala, não, você não é mais um. No meu caso, é o Spock, o Bulldog francês do Thiago. Exatamente. Entendeu? E isso Não, traz muito... Enquanto você falava dos cavalos e tal, eu lembrei também que outra... Só deixar aqui a título de informação, mas os mini pigs também estão crescendo muito no Brasil como pets, né? Exato. Substituindo, entre aspas, um cachorro ou um gatinho. Sim, e falando em legislação, trazendo esse ponto, tem empresas que elas, por exemplo, saúde, tem alguns animais que você não pode divulgar o tratamento desse animal porque são animais de corte. Legalmente, você não pode criar esse tipo de comunicação. Porque mesmo sendo um pet, vou dar um exemplo, uma galinha, às vezes acontece, tem tutor que tem uma galinha como pet. Sim. Mas pela legislação é um animal de corte. Então a legislação de comunicação para isso é diferente. E por isso da verticalização, de você entender essas nuances para que você não crie mais problema na comunicação do que solução. Claro, né? ter um problemão pro teu cliente. Exato. Ou, por exemplo, tem muita gente, tem santuários, né, de resgate de animais silvestres. Muita gente não sabe, acha que o animal foi tirado do habitat dele para ficar num zoológico. Mas não, às vezes é animal de resgate. Exato. Então, esse tipo de falta de informação ou de não conhecimento dessa estrutura, às vezes faz você fazer uma comunicação equivocada. Errada. E aí você traz mais prejuízo para o cliente do que necessariamente um avanço ou uma oportunidade para ele. É verdade. Eu passaria o resto do dia aqui conversando. Sim, a prosa é boa. E eu falo bastante também. Eu também. Mas a troca foi excelente. Eu quero te agradecer. Obrigado. Mas antes de pedir para você deixar os teus contatos, eu queria perguntar se tu quer deixar algum recado final, a tua escolha, né? Nossa audiência é maioria ou é empresários ou é gestores de marketing, enfim, líderes de empresas. Então, fique à vontade para deixar esse espaço aí. Legal, eu acho que a mensagem que eu tento sempre passar para qualquer pessoa que tenha contato comigo ou envolve com a questão de marketing é planejar e fazer estratégia é onde vai ter resultado. Né? Então, isso agrega valor. Então, planejamento e estratégia. Independente, não precisa ser só no marketing, não planejamento de negócio. Né? Qual é o objetivo? Qual que é a diferença que você vai fazer com o teu negócio? Né? Então, eu sempre falo isso até mesmo para as pessoas que entram na empresa. Não foca no dinheiro, foca no objetivo, que o dinheiro é uma consequência disso. Então, isso para a empresa também é a mesma coisa. Ah, mas Thiago, eu tenho o fluxo de caixa, todo mundo tem fluxo de caixa e tem conta para pagar. Mas bem planejado, bem desenhado uma estratégia é o que te vai fazer superar qualquer dificuldade, qualquer uma delas. Então, esse seria o recado que eu passaria. Excelente. Não tem marketing bom que salve processo ruim. Exato. Ou falta de. Exato. Pior ainda, né? Exato. Querido, muito obrigada. Obrigado, viu? Prazerzão. Obrigado pelo convite. A gente se conheceu hoje. É engraçado, mas o universo me traz pessoas que têm total sinergia. A lei da atração aqui. Sim, exato. Porque o papo flui, parece que a gente se conhece há muito tempo, né? Ai, Exato. que bom, que Fiquei delícia. muito feliz de vir aqui, foi um prazer. Isso é algo que o Project Talks tem me proporcionado, assim, ampliar meu networking, ampliar meu conhecimento, porque eu aprendo muito com cada pessoa que senta aqui, né? E conhecer profissionais muito bacanas, isso bom. é muito bom. Foi um prazer te conhecer também, fiquei muito feliz de vir aqui. Obrigada. Gente, para vocês eu queria deixar 2 recadinhos finais. Primeiro, vamos incentivar a causa da adoção, né, Thiago? Sim. A gente não dá tempo aqui de levantar todas as bandeiras que a gente queria. O nosso tema, principalmente hoje, foi mercado, foi marketing, etc. Mas eu acho que deixar esse recado de adotar é muito bacana. E o meu segundo recado é um compromisso aqui, já que eu estou falando de mercado pet, né? Falar novamente do MBA da FMVZ, que é a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Eu fui convidada para para ministrar a disciplina de marketing digital. Socorro, Thiago, vai ser em fevereiro. Acho que eu vou começar a fazer essa aula amanhã. Planejar agora. Não, porque assim, eu não sou professora, né, gente? Só que qual é o objetivo de MBA? Trazer
os PhDeuses da USP, que são Aham. os acadêmicos pós-doutores, Sim. e alguns convidados de mercado. Então, Aham. assim, eu aceitei, porque eu sou cara de pau, porque, né, não temos essa qualificação toda, Uhum. mas tudo bem, estamos aí no mercado. Sim. Espero contribuir, estou estudando. Mas uma das coisas que eu falo, eu acho que a maior contribuição do ser humano é transmitir conhecimento. O Se que eu você- sei, eu vou passar lá. Exato, eu acho que é um egoísmo muito grande você ter um conhecimento e não querer transmitir. É Então, isso. mesmo que você ainda não tenha aptidão disso, mas eu acho que só de você transmitir conhecimento, você já muda muita coisa. Menino, eu já fiz uns MBAs, sabe? Aham. Já ministrei, assim, a convite, né? Uhum. Aqui em Curitiba, etc. Mas daí, quando vem o negócio da USP, você se O treme sarrafo um sobe, pouco, você fala, você treme um pouco. Mas, enfim, então deixar esse agradecimento, brincadeiras à parte, né, gente? Mas, por quê? É um projeto que visa preparar esse mercado em termos do que nós estávamos falando, né? A importância da estratégia, do planejamento. Então, a gente sabe que muitas vezes o empreendedorismo é no susto. 80% dos cerca de 200 alunos dessa primeira turma veterinários, são médicos veterinários. Então, eles não tiveram disciplinas de marketing, por Sim. exemplo. É por isso que eu aceitei, porque eu acho que pelo menos eu vou poder contribuir. Não, com certeza vai contribuir muito. E então fica o convite para vocês conhecerem, porque é um curso que pode ajudar muito a amadurecer esse mercado. Conheçam, então, a Dipso. Quais são os canais digitais? Dipso.com.br. A gente tem um e-mail, atendimento@dipso.com.br, se quiser entrar em contato. Tem o telefone, DDD 11, mais 994856930. Manda uma mensagem no WhatsApp, porque o WhatsApp não adianta, né? O WhatsApp hoje predomina, né? Aham. E hoje pode mandar uma mensagem, marcar uma conversa. A gente sempre gosta, independente, né? Tirar dúvida, conhecer mercado, eu acho que é muito Claro. importante. Para E falar contigo é por lá também. Isso, exato. Tá. Falar por lá. E a gente consegue. Eu sou total acessível, vai conversar comigo. Total, gente. Eu abordei ele, ó, já tá aqui, foi rápido. E a gente troca uma ideia, conversa sobre o que pode se desenvolver e para levar a empresa das pessoas para o próximo patamar. Com certeza você vai poder contribuir muito. Então, gente, obrigada mais uma vez por nos acompanharem até aqui. Procurem o Projetalks no Spotify ou youtube.com/Projetal Comunicação. Um beijo e até o próximo episódio. Valeu.